Pelo sinal de Santa Cruz, livre-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo de minha guarda, intercedei por mim. Hoje celebramos na Igreja a memória de São Pedro Chanel. E este santo foi um sacerdote que se tornou missionário, estamos no princípio do século XIX, e foi para a Oceania. E aí começou a evangelizar. Era um ambiente muito hostil, muito adverso, mas com a sua grande paciência, parece que tinha uma grande mansidão também, e converteu algumas pessoas, talvez até muitos, daqueles que ali se encontravam. Entre eles chegou a converter o filho do rei. E o rei parece que não gostou muito da ideia, ou não gostou nada da ideia, e mandou matá-lo. E de facto ele vai ser o primeiro mártir da Oceania. E hoje deu-se a casualidade, conto-te isto porque deu-se a casualidade que sabia que era São Pedro Chanel que iria celebrar, porque quando comecei a paramentar-me fui ver qual é que era a missa, sabia, e que era um mártir, e beijei o altar, comecei a celebrar a missa de São Pedro Chanel, e a única coisa que me veio à cabeça foi, peço imensa desculpa, mas aquilo que me veio também nos outros anos e que depois nunca me lembro de ir verificar, que é que este santo tem a ver com os cosméticos e com outra coisa, porque a única coisa que me veio à cabeça do Chanel, que não sei muito mais, mas é de coisas para as senhoras, não é? Daqueles cosméticos e produtos de beleza para as senhoras, mas enfim, embora eu presumisse que se fosse um apelido conhecido, e já está. Mas pronto, a única coisa que vem é isso. Acontece é que nós temos um novo missal. E no novo missal de altar, uma nova edição típica, uma das novidades existentes é que, ao contrário das vezes do outro missal, tem uma pequena biografia baseada no que estava no breviário, na liturgia das horas enfim. E então pude hoje ler tudo isto que eu vos disse enquanto celebrava a missa, ou seja, num momento de pausa, li este texto que me ajudou imenso. Desculpem, acho que a todos nos ajudará, se estamos a rezar um santo, depois as orações encaixam, quando se diz que deu a vida por Cristo, derramou o seu sangue, imaginá-lo depois na Oceania e rezar pela Oceania e por essas terras todas. E digo isto só como uma introdução, porque é provável que vocês já tenham notado que há alguma coisa diferente. Há orações que estão um bocadinho com terminações um pouco diferentes, e uma das grandes diferenças, ou digamos assim, uma das coisas talvez mais chamativas que tu vais notar logo, se por acaso já nas missas onde tens assistido se tem utilizado esse novo missal e se tem feito dessa forma, é no Confiteor, ou seja, naquele confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pecai muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, e porque depois bate-se no peito. Só que antigamente dizia-se por minha culpa, minha tão grande culpa, e agora não, por minha culpa, minha tão grande culpa. 3 vezes, o que faz com que uma pessoa, alguns baralham-se e olham para o lado, o que é que está aqui a acontecer, porque toda a gente está a dizer 3 vezes, ou alguns estão a dizer 3 vezes, depois o Senhor Padre está a dizer 3 vezes, e se calhar ficam confusos, por que razão é que assim acontece? Acontece porque foi revista a tradução portuguesa,
e entrou agora em vigor. Isto já vinha desde 2002, 2000 e 2002, foi uma revisão do missal latino e com base nisso foram revistas todas as traduções e depois foi preciso, demorou-se um bocadinho de tempo e agora foi publicado. E se alguma vez assististe à missa na edição típica latina, pois reza-se assim: mea culpa, mea máxima culpa. Assim foi sempre, desde sempre. E nós podíamos dizer que era só por esta razão, por uma nostalgia, podíamos assim dizer, histórica. Mas não, os nossos bispos dizem-nos que não é tanto por isso, porque haveria outras coisas por nostalgia histórica que também se podiam trazer, mas é porque essa tripla afirmação, triplo reconhecimento da nossa culpa, esse bater 3 vezes no peito, nos faz lembrar, vejam que nós estamos num momento de confissão, um momento em que eu estou a pedir o perdão dos meus pecados. Quando é que eu recebi pela primeira vez o perdão dos pecados? No batismo. E de que maneira? Através de uma tripla imersão ou tripla infusão de água. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 3 vezes. 3 vezes o Senhor derramou a sua água. 3 vezes eu aceitei. Pronto, se calhar éramos pequeninos, eram bebés, mas aceitei e deixei que Nosso Senhor depois fizesse descer o Espírito Santo sobre mim para me lavar. Depois 3 vezes bato no peito para recordar esse meu batismo. 3 vezes bato no peito a dizer: por minha culpa, a minha tão grande culpa. Podes de facto fazê-lo e imaginar e recordar esses momentos, essa lavagem, esse carinho do Senhor abraçando-te, dando-te como que 3 abraços para, assim fortes, para que comeces uma nova vida. E esta conversão, essa lavagem transformou-nos completamente, porque nos tornou filhos de Deus, porque nos inseriu na igreja, pôs à nossa disposição uma fonte de graças enorme. E eu pensava, também para ligar com a Páscoa e com os frutos da Páscoa, pensava na paz do Senhor. E aqui podes voltar, por exemplo, ao confiteor, ou proponho-te que te o faças, mas que daqui agora olhes não só para o batismo, mas que olhes para outra tripla confissão, a de Pedro. Pedro negou o Senhor 3 vezes, mas depois também Nosso Senhor lhe vai pedir que afirme o seu amor, o seu carinho, por 3 vezes e solenemente diante do Senhor. Mete-te na pele dele. Aliás, porque o que eu queria falar era da paz. Imagina Pedro desprovido de paz, ou seja, sem paz nenhuma. Ou seja, consegues imaginar a angústia daquele homem ali, assim, depois de ter negado o Senhor, e o Senhor ali, na casa de Caifás, e depois foge, e depois sabe de todos os acontecimentos à distância, e como Nosso Senhor é crucificado. E depois Nosso Senhor aparece-lhe. Estamos a viver a Páscoa. Põe-te viajemos no tempo. Imagina-te agora, na pele de Pedro. O Senhor apareceu-lhe, é verdade. Mas ele ainda tem bem patente aquela sua miséria. Eu neguei-o. Como é que eu fui capaz de me negar? E Nosso Senhor apareceu-me. E apareceu aos outros. E parece que está tudo bem. Mas estaria mesmo? Que faz Jesus? Vai aparecer aos discípulos e vai aparecer em concreto a Pedro. Uma vez aparece-lhe sozinho, só se diz que apareceu a Pedro. Aliás, eles todos referem isso, mas não dão pormenores. Pedro também não os contou. Mas sim, João já dá mais pormenores de outra aparição em que Jesus fala com Pedro diante dos outros.
é uma pesca, talvez te lembres, pesca milagrosa. O Senhor, portanto, depois da ressurreição, o Senhor aparece na margem, eles lançam as redes, tiveram a pescar toda a noite, não apanharam nada, percebe-se que é Nosso Senhor. João diz, é o Senhor, e eles lançam-se à água, vai ter com Jesus, e eis que Jesus depois pergunta a Pedro se o ama. Simão, filho de João, amas-me? E Pedro disse, sinceramente, no fundo do seu coração, Senhor, tu sabes que te amo. E logo a seguir, o Senhor diz, apacenta-me os meus cordados. Mas imediatamente pergunta, Simão, filho de João, amas-me? E Pedro responde, a mesma resposta, Senhor, tu sabes que eu te amo. A mesma resposta, apacenta os meus cordados. E de novo, terceira vez, a pergunta, então Nosso Senhor, então Pedro percebe o que está a acontecer. E eu não sei o que é que estava a acontecer no seu coração. Mas hoje, quando preparava a meditação e quando lembrava da paz, e desculpem, e pensava na ausência de paz que às vezes nos afeta, e em concreto pensava em ti, ou pensava num universitário, como às vezes andamos inquietos e não sabemos até bem porquê, mas nós estamos bem. Há aqui qualquer coisa porque falhámos, porque não fiz as coisas como deviam ser, porque talvez Pedro tivesse um pouco assim. E se calhar até se tinha culpabilizado de não ter apanhado nada durante a noite inteira, porque sim, porque foi eu, porque eu neguei, porque não sei o que, isto não vai dar, porque eu sei. É uma suposição que me veio agora à cabeça. O certo é que Nosso Senhor lhe pergunta pela terceira vez, e audível, João ouve, os outros discípulos que estão um bocadinho afastados ouvem, sabem o que é que se está a passar. Simão, filho de João, amas-me? E Pedro entristece, porque se recorda da sua tripla negação. Se calhar recorda-se de todo esse drama interior que estava a acontecer. Será que Nosso Senhor me perdoa mesmo? Será que... E então é o mais sincero que se pode ser. Senhor, tu sabes tudo. Bem sabes que te amo. E Jesus, o que é que diz? Apacenta os meus cordados. E eu pensava na paz que terá inundado aquele coração. Como que não há uma reprimenda, não há um castigo, não há, é só dizer o de sempre. Apacenta os meus cordeiros. Tranquiliza-te. Eu sei disso, eu sei que tu me amas, eu sei que tu falhaste e quero que tu estejas à frente da minha igreja. Confirma-me. Por isso, Pedro, lembrar-se-ia disto e lembrar-se-ia com paz, enchê-lo-ia de paz. O Nosso Senhor, Ele perguntou-me, eu neguei, é verdade, mas Ele fez-me dizê-lo 3 vezes e confirmou-me 3 vezes na minha missão. E isso dar-lhe a paz. Por isso pensava em ti. E pensava no grande fruto da Páscoa, que é a paz que o Senhor nos dá. Pensava em ti e num universitário e como te esforças, senão não vinhas a uma meditação, senão não vinhas aqui a falar com Jesus diante do sacrário, ouvir um sacerdote a tentar, não sei, alinhavar umas ideias para que tu pudesses fazer a tua oração pessoal diante dele. Tu procuras esforçar-te por seguir Jesus, por seguir aquilo que o Senhor te pede no teu coração e falhas. E às vezes falhas. E como os apóstolos falharam. E isso às vezes pode nos tirar a paz. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Disse o Senhor na última ceia, não vos-la dou como a dá o mundo. Talvez ainda te recordes no domingo passado, quando o Senhor se mostra aos discípulos, aparece aos discípulos, o que é que lhes diz? A paz esteja convosco.
e mostra-lhes as mãos. Mostra-se. A paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. E os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. E Jesus diz-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. A paz esteja convosco. Jesus não apareceu a Caifás, não apareceu a Pilatos, não apareceu aos soldados que o flagelaram, que lhe colocaram a cruz às costas, que o empurraram, que o vexaram. Não apareceu àqueles homens que gritaram a Pilatos e, tendo aceitado de subornos ou por livre iniciativa, crucifica-o, crucifica-o. Então o Senhor não lhes aparece, não diz, não os assusta, a nenhum deles apareceu. A quem vai aparecer? A Maria Madalena, que estava desesperada, porque não tinha embalsamado o corpo do Senhor e porque tinham roubado o corpo do Senhor. Estava com uma ansiedade, enfim, estava histérica, estava fora de si, estava tudo menos paz. Aparece aos discípulos que tinham falhado rotundamente, que tinham fugido, tinham desertado. Um deles tinha sido causa daquilo tudo, mas Pedro tinha negado. Todos eles estavam humilhadíssimos. E o que é que lhes diz? A paz esteja convosco. Porque não estava. Não havia paz no coração dos seus discípulos. Por isso aparece-lhes. Vai ter com eles. Os discípulos de Emaús vão-se embora tristes, angustiados, já desesperados, já sem esperança. E as mulheres disseram que tinham visto o Senhor e Pedro e João tinham visto o túmulo vazio. João tinha acreditado. Disse ele, viu e acreditou. Por isso terá dito, enfim, notar-se-ia. E de qualquer forma aqueles homens fecham-se e vão-se embora, desertam. Vão-se embora, perderam a esperança. Tristes, desanimados. Que palavras são essas que trocais pelo caminho? Jesus aparece-lhes porque não quer que eles permaneçam assim. Porque quer que estejam bem, que estejam serenos, que estejam alegres, que estejam felizes, que tenham paz. Por isso, um dos grandes frutos da ressurreição é a paz. Um dos grandes frutos de ter Deus connosco é a paz. E nós sabemos que esse é um dos frutos do Espírito Santo. E podes-te examinar se normalmente tens paz ou se às vezes perdes a paz. Ou se houve períodos recentes em que perdeste a paz. E é bom que rezes, porque se o fazes, estás um bocadinho longe de Deus. Não estás a deixar que o Senhor te fale, te desperte. Vejam, a paz esteja convosco. Eles alegraram-se, mas ainda não acreditavam. E Nosso Senhor tem que insistir com eles. E pede-lhes, tens alguma coisa para comer? Então coma à frente deles. Para que eles, enfim, se abram à realidade. Ontem falava para uns jovens que estão a preparar-se para o Crisma e falavas precisamente dos frutos. É uma maneira de motivar as pessoas para o sacramento, para receber o sacramento. Às vezes é pensar, já viste o que é que vai acontecer se recebes frutuosamente, ou seja, se recebes bem o Crisma, podes te encher com os seus frutos. E basta às vezes só enunciar os frutos e uma pessoa fica com vontade de dizer, sim, eu quero, é isso. E começa logo com amor, alegria, paz. São Paulo enuncia 12. Caridade, portanto o amor. Creio que a alegria é o segundo, paz o terceiro. Podia ter dito outra ordem qualquer.
Mas eu, ao tentar falar, o que me comecei a lembrar foi de testemunhos que gostava de falar, para mais, para gente mais nova. E um dos testemunhos que dei foi de uma top model que se converteu. E é extraordinário o testemunho que ela dá. Uma top model, uma rapariga que era católica, que rezava um terço todos os dias, em família, faz o crisma, mas depois afasta-se muito de Deus e vive uma vida assim, muito afastada de Deus. E tem uma grande conversão, até assim um bocado surpreendente, porque é no meio de uma sessão de fotografias em que ela cai como dizem os brasileiros, cai na real, quer dizer, dá-se conta do que é que está a fazer e então acaba com aquilo e vai-se embora e diz que não quer fazer isto, pronto, estava a baixar muito. Sentiu que Nosso Senhor estaria ali com ela e que estava triste, olhar para ela, pronto, estava a passar o limite, estava numa sessão de fotografia já ali quase no limite do decente, da decência e ela deu, então eu não posso, eu tenho que ser, eu sou muito mais do que isto, do que só estas coisas. E então corta com isso. Mas o extraordinário que lhes falava é da paz que ela transmite e da bondade, outra dos dons, é da bondade, ou seja, porque ela até se expõe tanto e diz todas essas coisas que está a fazer, ou seja, que fez por bondade para se para tentar ajudar as outras pessoas, para outras jovens. Dizia numa meditação do falar com Deus, o amor e a alegria, esses primeiros dois frutos, deixam na alma a paz de Deus, que ultrapassa todo o conhecimento. Existe a falsa paz da desordem, como a que reina numa família, em que os pais cedem sempre aos caprichos dos filhos, sob o pretexto de ter paz. Ou como a da cidade que, com a desculpa de não querer contristar ninguém, deixa que os malvados perpetrem os seus crimes. A paz, fruto do Espírito Santo, é a ausência de agitação. É a tranquilidade na ordem, como a define Santo Agostinho. E é descanso da vontade na posse estável do bem. Esta paz pressupõe uma luta constante contra as tendências desordenadas das paixões. Enfim, nesse testemunho, eu tinha dado mais pormenores do testemunho, é muito bonito ver o tom, a paz que transparece nesta jovem mãe que sim, que entretanto quer falar, quer dar a conhecer depois tudo o que se passou com ela. E falo com uma paz enorme, com uma alegria enorme, porque de facto há essa tranquilidade, a vida está ordenada. Não é simplesmente porque não é uma paz podre, é uma paz profunda, verdadeira, é a paz de Deus. E essa paz é a paz que eu desejo para ti. Também me vinha à cabeça quando eu falava ontem, por isso nem foi preciso puxar muito pela cabeça mais. Outro caso é Neguri, não sei que se diz assim, é um bispo vietnamita que teve muitos anos preso, Neguri Van Tuan, teve, se não me engano, eram 9 anos preso, 6 deles em isolamento. É uma barbaridade. E era um homem de tal maneira, cheio do Espírito Santo, que os guardas tinham que ser mudados com uma rotatividade incrível. Porque ele era tão bom para os guardas, tão paciente, que os guardas se encrenhavam com ele, se tornavam amigos. E era preciso trocar os guardas. E os guardas, enfim, perguntavam-lhe coisas sobre a sua fé. E é extraordinário, porque ele teve, depois destas coisas todas, torna-se particularmente conhecido quando o Papa João Paulo II
lhe pede que pregue um retiro à Cúria Romana no ano 2000. Estava na viragem do milénio e que falasse sobre a esperança. Um homem que esteve assim e que veio sem rancores, sem ódios, com uma paz no coração que não, uma pessoa se questiona como é que é possível. Como é que é possível? E de facto, aí conta coisas extraordinárias, conta muitas histórias particularmente bonitas. Também me lembrava da Jacinta e do que comentava uma das vizinhas, que dizia que às tantas, quando a Jacinta já estava doente, ela começou a ir lá muitas vezes fazer companhia à Jacinta. E fazia por isso, queria estar por lá. E dizia, não sei o que é que a gente sente ali, mas o que é que tem esta rapariga, o que é que tem esta miúda, o que é que tem aquele lugar. Começou a sentir ali uma paz. E a Jacinta estava doente e sabia que ia morrer. A verdadeira paz é fruto da santidade, do amor a Deus, da luta por não deixar apagar esse amor sob o peso das tendências desordenadas e dos pecados. Quando se ama a Deus, a alma converte-se numa árvore boa, que se dá a conhecer pelos seus frutos. Por isso pensava nos santos, e me vinham assim, em cascata, um e outro exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, que bastava entrar num avião e mudava o ambiente. Quem contava era um bispo que dizia, eu tenho feito aquela viagem, fila muitas vezes, mas na vez em que fiz com a Madre Teresa de Calcutá, todo o avião estava diferente. De repente havia uma atmosfera diferente. As hospedeiras estavam tocadas, abrem a sua alma, vão ter com ali qualquer coisa. Aquela mulher, pronto. E o que é que ela fazia? Estava, simplesmente, rezava, ouvia, escutava, olhava. As ações que realiza essa alma revelam a presença do Espírito Santo. E na medida em que causam uma alegria espiritual, chamam-se frutos do Espírito Santo. Um desses frutos é precisamente a paz de Deus, que ultrapassa todo o conhecimento. A mesma que Jesus Cristo desejou aos apóstolos e aos cristãos de todos os tempos. Quando Deus te visitar, hás de sentir a verdade daquelas saudações. Dou-vos a paz. Deixo-vos a paz. A paz seja convosco. E isto no meio da tribulação. E dizia o nosso Padre no caminho. Hás de sentir. Examina-te agora. Diante do sacrário, diante de Jesus. Se sentes mesmo essa paz. Ou se a perdes com frequência. Também me lembrava daquela outra jovem, Claire Crockett, que é interessante porque esta tem um processo de santidade, é uma freira que vai para a freira de uma maneira muito curiosa. E o giro é, se quiseres ver um documentário, demora-se, não me lembro quanto tempo é que demora, pode ser 1 hora ou pode ser 1 hora e meia, portanto já não me lembro. É preciso ainda algum tempo. Mas o giro é que tem-se portanto, filmagens dela própria, a contar a história e a contar a história da sua conversão. E ela era uma rapariga que estava lançada no mundo do cinema, com 17 anos, 18 anos, já estava a fazer papéis secundários e já ia fazer coisas e parecia que teria futuro. No entanto, um vazio. No entanto, e depois uma alegria e transparência, e quando conta aquilo, e como é tão engraçado, e como tem uma paz, é extraordinário. É muito de Deus, é só de Deus. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Imaginas o que seria desabafar com Nossa Senhora?
Pedro, depois da sua tripla negação, falar com Nossa Senhora e como Nossa Senhora o ajudaria a receber a paz de Cristo, como o prepararia para receber a paz de Cristo. Pois se te faltar a paz, recorre a Nossa Senhora e ela vai te ajudar. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo de minha guarda, intercedei por mim.